Olá meus irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, que irá transformar a sua vida. O diabo está empenhado em impedir as pessoas de conhecerem a Deus, e confiarem nele com suas vidas. As táticas do inimigo diferem dependendo se alguém já é cristão, ou não, mas seu objetivo final é sempre manter as pessoas longe de experimentar o amor de Deus. A guerra espiritual não é algo a ser temido, porque a batalha pertence ao Senhor. Essa guerra não é algo que lutamos sozinhos, mas permitimos que Deus lute por nós. Pois é somente quando fazemos isso que seremos capazes de travar uma guerra espiritual vitoriosa. Essa guerra afeta todas as áreas da sua vida. Não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem sequer sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas, pois se tornaram vítimas da guerra espiritual. Eles estão desanimados, deprimidos, oprimidos e derrotados. Outros são vítimas no casamento e na família. Divórcio, conflito e abuso são algumas das marcas de batalha que esses crentes suportam. Deixe eu dar a você uma ideia da estratégia do inimigo quando se trata de guerra espiritual. Há 4 coisas que o inimigo busca alcançar quando ataca os crentes. Essas 4 coisas são: desencorajar, distrair, incitar o descontentamento e criar discórdia. Irei te explicar cada uma delas. O inimigo busca desencorajar você em sua fé. O inimigo busca distraí-lo do seu chamado, com prazeres mundanos e todo tipo de tentação. O inimigo busca incitar o descontentamento em sua vida física. E, finalmente, o inimigo busca criar discórdia entre você e outros crentes para impedir a unidade do Evangelho. E agora, aqui está como você alcança a vitória. A Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. É importante reservar tempo regular sozinho com Deus, preferencialmente livre de distrações. Jesus queria dar a Deus sua total atenção e passar tempo com seu Pai Celestial. Jesus precisava se afastar das multidões e de seus amigos para ficar sozinho com Deus, e Jesus é Deus. Quanto mais os seus seguidores precisam fazer o mesmo. A oração é uma arma poderosa na guerra espiritual. A oração é você entregando suas batalhas a Deus, chamando-o para lutar por você na batalha. Não há dúvida de que vivemos em um tempo em que é muito difícil saber se o que enfrentamos nas circunstâncias do dia a dia é apenas a vida acontecendo, ou se é algo além deste mundo que precisamos enfrentar como guerra espiritual. Sem o discernimento de Deus agindo em nossas vidas, não temos absolutamente nenhuma esperança de reconhecer a diferença entre apenas a vida e o ataque espiritual do inimigo de nossa alma. A Bíblia nos ensina que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar uma vida abundante. A palavra também nos diz para estarmos sóbrios e vigilantes, pois o diabo anda ao nosso redor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Mas em Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em todas as áreas de nossas vidas, em que o inimigo pode tentar nos atacar espiritualmente, Deus preparou uma saída. Mas é necessário discernimento para reconhecer a diferença entre apenas a vida e as batalhas espirituais. O homem carnal não tem esperança de conhecer a diferença, mas a pessoa que caminha com Deus receberá o que precisa, tanto para enxergar a batalha, quanto para vencê-la, porque ela é vitoriosa em Jesus Cristo. Não podemos receber as coisas de Deus sem discernimento espiritual, e não podemos ter discernimento espiritual se estamos vivendo como um homem natural, cedendo aos desejos da nossa carne. Os escritores de Hebreus, no capítulo 5, verso 14, declararam: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Em outras palavras,
É preciso muita prática para se tornar maduro, mas é preciso maturidade para ser capaz de discernir o bem do mal. Existem muitas outras perguntas que podem ser feitas para nos ajudar a entender se estamos vivendo em um estado carnal ou espiritual. Amamos a Deus e as pessoas mais do que a nós mesmos? Buscamos o prazer mais do que buscamos a Deus? Estamos satisfeitos onde estamos e com o que temos, ou sempre queremos mais? Estamos sempre dispostos a perdoar as pessoas quando elas nos machucam? Passamos tempo com Deus em oração por outros, inclusive por aqueles que consideramos nossos inimigos? A verdade é que primeiro precisamos garantir que estamos vivendo uma vida de maturidade espiritual, negando nossa natureza carnal. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. As pessoas com a mente carnal parecem sempre se preocupar mais com seus próprios problemas do que com os problemas ou circunstâncias de outras pessoas. As pessoas com a mente espiritual entendem que, quando ajudam as pessoas ao seu redor em suas dificuldades, Deus sempre encontrará uma maneira de lidar com as complicações que surgem em suas próprias vidas pessoais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10, versos 3 e 5 está escrito: porque, embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Este é um daqueles trechos das Escrituras que realmente coloca as coisas em perspectiva. A Bíblia está nos dizendo aqui que, embora vivamos neste mundo, não devemos lutar nossas batalhas como o mundo. Na verdade, as armas que temos à nossa disposição não são armas físicas. Mas observe como a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas que podemos acessar como filhos de Deus têm poder divino. São armas diferentes de qualquer coisa neste mundo, porque são armas celestiais. E quando falamos em armas, as pessoas normalmente pensam nas armas físicas deste mundo. No entanto, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa. Os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta, o Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Portanto, eu encorajo vocês, povo de Deus, a confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas, e vocês terão a vitória.